Equivocadas, com Camila Carelli. Oi, Camila, boa tarde. Oi, Tati, boa tarde pra você e pra todo mundo. Só a seleção da Pia Sanroguet pra me tirar da cama num sábado, antes das 8 da manhã. Tá bom que sábado foi 8 horas. Foi 8. Quarta-feira começou? Não, foi 8h30. Não, 8h30 é amanhã. Foi 8. Ah, agora eu tô lembrando. Sabe o que aconteceu? Eu também. Chegou, já agora tinha tido vários gols. Ainda pediu pra fazerem mais. Isso, foi isso mesmo. Mas que obedeceram. Você me lembrou, Camila. Tava 1-1, eu acho. Os outros 4 foram no segundo tempo mesmo, não é isso? Exatamente. A gente tá falando de Brasil e Holanda, o segundo jogo da seleção brasileira feminina de futebol na Olimpíada em Tóquio, que foi no sábado de manhã pra gente aqui, né, Camila? E foi 3-3. 3-3 o final do jogo, né? A Tati pegou já do 1-1, mas a gente teve ainda, deu tempo da Holanda fazer o segundo, depois a seleção brasileira virar o jogo e ainda tomar um empate no finalzinho, para não sair totalmente com gostinho de vitória que a gente esperava, mas muito boa a atuação da seleção, apesar de algumas falhas, né? E aí a gente vai falar, houve falhas defensivas, principalmente no primeiro gol da Holanda, que é logo no iniciozinho da partida, no primeiro tempo, uma bobeira da seleção brasileira. Conseguiu, deu espaço para Miedema, que é uma das artilheiras, né? Não só desses Jogos Olímpicos, mas da temporada no futebol feminino. E aí ela no contra um com espaço foi nas costas da Érica e fez um gol sem dificuldade. Depois a seleção se organizou melhor, conseguiu reagir, o que foi um ponto muito positivo, viu, Tati? Porque a gente viu muito nas últimas competições, a Copa do Mundo, né? Na verdade, que foi a última competição oficial da seleção feminina. É uma seleção que se abatia muito quando sofria um gol. Isso não aconteceu, a seleção conseguiu manter o controle do jogo, foi melhor que a Holanda na maior parte do jogo e conseguiu entrar no jogo de novo, conseguiu o gol de empate. A gente viu a Marta chamando muito, principalmente as jogadoras mais jovens, mas a seleção de forma geral soube reagir a esse gol no início da partida. E depois, mais organizada, principalmente no segundo tempo. E um outro ponto que a Pia pede que tenha acontecido também. As jogadoras que entram no segundo tempo, que ela faz as substituições, entram bem na partida, né? Não dão só mais fôlego, mais gás, mas também tecnicamente conseguem entregar aquilo que está faltando. Nesse jogo, por exemplo, a seleção não conseguia explorar muito a velocidade do contra-ataque. Faltava ali uma jogadora de mais velocidade que conseguisse penetrar ali a defesa da Holanda, que estava mais fechadinha. E a Ludmilla fez muito bem isso. Sofreu pênalti, fez o gol da virada. E aí a gente tem no segundo gol da Holanda uma falha individual da Bárbara, né? Ela, famoso frango, ela vai com a mão muito mole na bola e a gente leva o gol e depois um golaço de falta, né? O terceiro gol da Holanda é manual de cobrança de falta e não tem jeito. É muito bem batido, a Bárbara até se esticou toda. Nossa, foi um golaço. Toquinho na bola, mas e foi não, da holandesa que tem nome de vacina, não é? A Janssen. Janssen, mas eu acho que fala Janssen. Não é? A pronúncia acho que é Janssen em holandês, mas lembra vacina. Nesses tempos, tudo lembra vacina. O que você mais gostou da seleção e o que você acha que precisa melhorar para o próximo jogo? O que eu tenho gostado mais nesse jogo, já tinha elogiado contra a China, é a capacidade ofensiva do time, Tati. Acho que a seleção está muito mais criativa. Acho que esse período que a Pia teve de preparação, ela deve mesmo ter feito foco, ter tido um foco nessa questão, porque defensivamente a seleção já estava mais organizada. Mas a gente vê, mesmo quando tem algumas dificuldades, seja para saída de bola ou nesse lance que eu falei do segundo tempo, um pouquinho menos de velocidade, tem jogadores que entram e complementam, mas a gente vê uma seleção que tem muita capacidade ofensiva, cria muitas jogadas, chega muito ao gol adversário, né? Tem muitas finalizações e aí a gente vê chute de fora da área, a gente vê muita triangulação, movimentação, um entrosamento que não se tinha nos últimos amistosos antes dos Jogos Olímpicos e que a gente vê hoje o ataque da seleção conseguindo fazer. E aí mesmo quando você tem, por exemplo, contra a China, a Bia Zenerato estava num dia espetacular, contra a Holanda ela já não jogou tão bem, mas aí a Debinha estava num dia espetacular. Então a gente consegue, como tem talentos individuais e com esse entrosamento, com essa qualidade coletiva que o time está ganhando, eu vejo que a gente consegue
criar e ter chance de gol, que é o que a gente precisava mais justamente contra seleções que vão dar pouco espaço. Então, assim, algumas seleções que a gente pode enfrentar até essa final olímpica, que eu estou torcendo para que a gente chegue lá, a gente vai precisar ser muito... vamos ter poucas chances de fazer gols, poucas chances de criar jogadas e é preciso aproveitá-las. E acho que a seleção tem mostrado isso bem, mas ao mesmo tempo tá faltando um pouquinho de compactação, que é o que a Pia briga muito, ela adora essa palavra. Ela fala para jogadores, tem que ficar mais próximas. E aí exatamente o que faltou um pouquinho em alguns jogos, em alguma parte do jogo contra a Holanda, a seleção deu muito espaço, e aí quando você tem uma seleção técnica, como é a holandesa, né, que tem qualidades individuais, seja da Martens ou da Miedema, que eu já citei aqui, se você der espaço para essas jogadoras, se elas saírem no 1 contra 1, né, no drible, aí vai ser difícil da gente recuperar. E a Pia falou isso, precisava que tivessem 2 jogadoras, no contra 1 é ruim pra gente. Enfim, contra outras seleções que tenham jogadoras desse nível, a gente vai ter dificuldade se fizer isso. Então, são pequenas correções, mas que são naturais, né, de um processo como foi o de preparação da nossa seleção, né? Legal. Amanhã o último jogo da fase de grupo contra quem? Sim. Que horas? Que a Tati amanhã quer anotar? Amanhã é 8h30, viu, vou ter que desmarcar a fisioterapia. Tá. Contra quem? Contra a Zâmbia. É o último jogo dessa fase de grupos. Amanhã é que começam as contas, né? Que todo mundo vai estar, todas as seleções vão estar fazendo conta para saber como ficarão as quartas de final. Porque a gente tem aí, o Brasil, por exemplo, precisa só de um empate para garantir a classificação à próxima fase. Em outros grupos, caso do grupo dos Estados Unidos e da Suécia, a Suécia já está classificada, já tem 6 pontos. Os Estados Unidos precisam de um empate também, porque vão enfrentar a Austrália, briga direta pela segunda vaga. O que está muito bem se desenhando é que a gente deve ter Holanda e Brasil classificados no grupo F, o Brasil provavelmente vencendo a Zâmbia e a Holanda também vencendo a China, pelo menos são favoritas pelo que fizeram até aqui. No grupo que a gente tem a Grã-Bretanha e o Canadá, que é o grupo E, a Grã-Bretanha deve confirmar o primeiro lugar do grupo, apesar de ser um jogo equilibrado, é Canadá e Grã-Bretanha, então mesmo que tenhamos um empate, a Grã-Bretanha se classifica em primeiro e é improvável que o Canadá vença esse jogo, então já devemos ter aí os 2 primeiros lugares definidos. E a briga pelo terceiro lugar nesses 3 grupos. Eu imagino que a gente tenha terceiro lugar do grupo E e do grupo F, pelo seguinte: no grupo que a gente tem Suécia e Estados Unidos, a Austrália, que enfrenta as americanas, tem 3 pontos e a Nova Zelândia não pontuou, já está eliminada. Se os Estados Unidos confirmarem a vitória sobre a Austrália, provavelmente a gente vai ter Estados Unidos e Suécia, Estados Unidos com 6 pontos, Suécia com 9 e a terceira colocada com 3 pontos. No grupo de Brasil e no grupo de Grã-Bretanha, a gente deve ter o Japão, provavelmente, né? E a China, estou imaginando isso, mas chegando aí a pelo menos 3 ou 4 pontos. Vai depender muito desses últimos jogos, não adianta, não tem como a gente... São só suposições, né, pelo que a gente tem visto nos 2 primeiros jogos, mas o que a gente já vem contando aqui é onde a gente quer que a seleção se classifique. Se a gente se classificar em primeiro, ou seja, se o Brasil vencer a Zâmbia e tirar a diferença do saldo de gols para a Holanda, porque a Holanda venceu a Zâmbia de 10, né? Fez 10-3 contra a Zâmbia e abriu um saldo de gols de 7 contra 5 do Brasil, sendo que tem 13 gols marcados contra 8 do Brasil. Enfim, se a gente tirar esse saldo de gols, se ganhar da Zâmbia de um placar mais expressivo do que a Holanda, por exemplo, ganhe da China, ou caso a Holanda de empate, o Brasil vença, a gente assuma o primeiro lugar do grupo, provavelmente pegaremos o segundo colocado do grupo G, que será os Estados Unidos. É muito difícil que não seja essa a classificação. Suécia em primeiro, Estados Unidos em segundo. Então pegaremos as americanas. Se a seleção se classificar em segundo, se a Holanda ficar com a primeira posição do grupo, aí a gente pega o segundo colocado do grupo E, ou seja, Canadá, provavelmente o segundo colocado, com a Grã-Bretanha se classificando em primeiro. Então, o confronto mais fácil é o Canadá. Mas a Pia e as jogadoras da seleção já falaram que não estão fazendo contas, que querem ganhar da Zâmbia e com o maior número de gols possível, que não vão estar pensando nisso. Não, óbvio que fazer conta vai, né? Mas é legal entrar assim também. Não importa, a gente vai jogar pra ganhar, né? Se falasse qualquer coisa diferente disso, é que eu ia achar estranho. Nossa camisa 10, Camila Carelli, tá em imagens hoje para todo o país, todo o planeta. Volte sempre a dar as suas caras literalmente aqui conosco. Tem um comentário ótimo aqui, cadê? Perdi. Bom, além de elogios a Camila... o Thiago tá dizendo que a Jansen fez um golaço só com uma dose. Tá vendo? Não precisou nem da segunda tentativa. Um beijo, Camila. Até sexta-feira. Adorei. Amanhã tem jogo, em 8h30 da manhã. Boa.
Brasil e Zâmbia, última rodada da fase de grupos, e vamos com tudo aí pra fase decisiva. Vai, Brasil! Até a próxima. Beijo, Camila. Camila Carelli, com convocadas, segunda e sexta, falando de futebol feminino aqui neste estúdio CBN. Mua! Estúdio CBN. The Home Depot is the #1 name in outdoor power. But when it comes to cordless power, we also pack quite a punch. With the latest mowers, blowers, trimmers, and more from brands like Ryobi, DeWalt, Toro, Milwaukee, and Makita. They all pack the power of gas with the hassle-free convenience of cordless. It's a good time to be a doer with the best names in cordless power. All in one place, only in one place. The Home Depot. How doers get more done. U.S. only.